Paz de Deus com todos, meus irmãos do GTM, prazer estar com vocês novamente aqui, né, depois de tanto tempo. Bom, vamos lá para o nosso vídeo de hoje aqui. Então, esse primeiro vídeo, eu quero falar um pouquinho aqui sobre posições, né, mudança de posição no violino, posição fixa, né. Isso aqui quem me perguntou foi o irmão Donato, né, saudade do irmão Donato aí. Deus abençoe. Então, irmão Donato, o que eu posso falar um pouco sobre posições, né? Então, bom, o que eu tenho observado, assim, irmão Donato, dos alunos, é que tem certas posições que eles procuram evitar, assim, um pouquinho, né? Que a segunda posição, por exemplo, né? Então, tem a questão das posições mais altas, né? Por exemplo, você está na quarta posição aqui, então no caso tem a quinta posição, sexta, sétima, oitava. Então o que acontece? Existe um posicionamento aqui dessa mão esquerda, né, nas posições mais altas, que ele facilita o alcance, né, da mão, dos dedos, não só alcance, mas até para o próprio vibrato, para você conseguir vibrar aqui nessas posições mais altas. Então o que acontece? É importante primeiro que haja aqui um movimento aqui lateral, né, do cotovelo. Então isso é uma coisa importante, porque quando a gente toca, tensionar esse cotovelo é uma coisa assim ela é muito comum acontecer, né? Você faz para fazer o vibrato, né? Então esse cotovelo ele tensiona muito rápido. Inclusive na hora de mudar de posição, né? Então você tá aqui, deixa eu pegar alguma coisa aqui. Então eu fiz aqui, ó. Na hora que eu passei para a corda sol, o que eu fiz? Eu fiz esse movimento, essa rotação aqui. Então isso é importante acontecer, esse movimento aqui, né? Então quando você vai para as posições mais altas, é importante que você antecipe com o cotovelo aqui, né, a mudança de posição, para que você tenha essa flexibilidade, porque às vezes a mão não chega, às vezes desafina, ou às vezes o vibrato não fica bom aqui em cima, justamente por causa desse cotovelo que não é flexível, né? Então, tem um exercício muito legal que dá para ser feito, esse aqui no caso dos alunos mais avançados, né? Que é o exercício do Sevcik, né? Então esse exercício do Sevcik é assim, né? Então o cotovelo ele vai e volta, sempre antecipando a mudança de posição. Ó, eu vou mudar, eu antecipo. Então ele é móvel, ele é o tempo inteiro móvel. No momento que ele vai, ele deve voltar também. Porém, passando da quarta posição, já fica meio complicado voltar, porque
complicado eu voltar. Então vocês estão vendo que enquanto eu vou subindo aqui, conforme mais eu subo, o meu dedão ele vai caindo para cá, escorregando para cá. E essa parte desse músculo aqui do dedão aqui, ó, eu vou passando por cima do tampo, tem um tampo do violino aqui, eu vou passando por cima do tampo do violino, cada vez mais. Por quê? Porque se a gente não fizer isso, se a gente ficar com a mão aqui atrás, aí o pulso vai ficar assim e vocês não vão conseguir dobrar, vibrar, quer dizer. Daí, não só isso, né? Não só isso, mas vocês vão começar a cair errado na corda com o dedo, e aí vai começar desafinar, a articulação não vai ficar boa, enfim, né? Os problemas começam. Então, essa parte desse movimento é importante. Agora, uma coisa que eu faço com alguns alunos, assim, com todos, aliás, que estão começando a ver coisa de mudança de posição, segunda posição, terceira posição, é incentivar esses alunos, além da metodologia, claro, né? A você estudar um inário. Você pega um hino aqui, por exemplo, 3, 2, 1 aqui, né? Então, incentivar a ele tocar em posição fixa, sem ser oitavado, né? Então, você tem aqui, primeira posição, né? Aí você pode fazer na segunda, né? Começando com o mi quarto dedo aqui, né? E dessa forma ele começa a trabalhar a afinação também e começa a ter aquela mesma exigência na afinação que ele tem na primeira posição, por exemplo, ele já começa a ter essa exigência na segunda posição, né? E ele começa a entender melhor os meios tons, como é que funciona, a própria questão do vibrato também. Depois tem a terceira posição fixa, né? Depois, quarta posição fixa, né? Começando aqui no mi, segundo dedo aqui. Então já tem um desafio aqui. Você tem sol natural e lá bemol. Então esse cruzamento de meio tom de cordas, ele costuma dar trabalho, porque esse meio tom ele costuma ficar longe, né? Aquela coisa longe, não pode, né? Então é importante colocar ele nesse tipo de situação, né? Porque é uma situação difícil de sair e exigir, não, olha, tem que soar bonito, como se estivesse na primeira posição. O vibrato tem que acontecer, a frase tem que acontecer como se fosse na primeira posição. Então ele é obrigado a se virar, a achar novas alternativas, assim, né? Porque quando você começa a envolver também um aspecto musical na parte técnica, né? Aquilo começa a ajudar na técnica. Aquilo começa a ajudar, começa a favorecer a técnica, ela começa a fazer mais sentido, né? Eu tenho que fazer essa técnica porque aqui vai ficar mais bonito, porque aqui o vibrato ele não vai interromper, vai ficar mais cantado, né? Então o aluno tem que ver sentido na técnica, a técnica tem que fazer sentido, né? Então é uma coisa que eu gosto bastante, né? E na própria igreja a gente vê esse tipo de coisa. Vai tocar na oitava original, né? Que está escrito no hino, aí só toca na primeira posição, né? Tem esse tipo de coisa, né? Esse tipo de cruzamento de cordas desnecessário que se você estiver numa terceira posição, numa quarta posição, você já evita, né? Então, eu vejo essa deficiência. Aí vai mudar de posição, aí já vai para o oitavado. Não necessariamente, né? Então, por que não mudar de posição? Por que não tocar em outras posições na oitava normal? Né? Então, eu acho que isso devia ser incentivado. Né?
Bom, irmão Donato, essa é a resposta mais rápida ao mesmo tempo longa que eu consigo dar por mão aqui agora nessa questão aqui, tá bom? Depois tem duas perguntas do irmão Gerson Sampaio também, sobre a questão de terminações de frase, né? Nos hinos, né? No caso, né? Eu acho que seria isso, né, irmão Gerson? Olha, é interessante essa pergunta, porque a gente pensa só nas terminações de frase com diminuindo para começar outra. Então, não necessariamente, né? Não é sempre que você precisa ter diminuindo nas terminações de frase. Por exemplo, você está aqui esse hino aqui ao lado aqui. Deixa eu pegar um hino mais lento para facilitar aqui a explicação. Pera aí, deixa eu ver aqui. Vou pegar o hino 7 aqui. Então, por exemplo, você tem uma terminação de frase aqui, né? Aqui sim tem um certo, não vou falar diminuindo, vou falar um recuo, né? Senão errei a arcada aqui. Então tem esse recuo aqui, né? Aqui também. Tem um recuo, né? Agora, tem situações, por exemplo, que você não tem esse recuo. Inclusive a harmonia, ela tensiona aqui, né? Você vê a harmonia que o contralto faz aqui, que o tenor faz aqui, ela não é favorável a esse recuo, porque a frase, ela tá assim suspensa e ela imediatamente continua. Por exemplo, então essa dissonância aqui que você tem, ela não deixa o recuo acontecer, ou pelo menos ele não deveria acontecer, porque ela está justamente, é uma pergunta, é uma situação de tensão. Na situação de tensão, quando a harmonia ela tensiona, você tem uma segunda aqui, né? Geralmente se tem essa ideia de esconder, né? Mas não, na verdade, não é para se esconder, é para se mostrar. A música não tem que ser bonitinha o tempo todo, ela precisa ser precisa, ela precisa ser específica, ela precisa mudar a vida de alguém, né? E às vezes, como na vida acontece, né? Como as coisas acontecem na nossa vida, como quando Deus quer mostrar alguma coisa pra gente, Ele vai lá e faz que a gente sofreu uma parte pra gente entender outra. Então na música é mesmo assim. Então esse sofrimento ele tem que ser mostrado, ele não pode ser escondido, né? Então você está continuando. Tem uma vírgula aqui. Mas é uma vírgula assim, mais assim para realmente acompanhar a irmandade, não que tenha um buraco, porque infelizmente se confunde muito vírgula com buraco, com pausa, né? E não é a mesma coisa, são coisas diferentes, mas isso é muito confundido, muito, infelizmente. E dificilmente vai parar de ser, né? Então, claro que a gente vai estar na orquestra e a gente vai observar as características daquela orquestra. Tem orquestras que fazem menos buraco, tem orquestras que fazem mais buraco, e a gente vai obedecer isso. Ninguém quer tocar sozinho, né? Mas é interessante a gente saber, porque nas futuras gerações é isso, certas coisas tem que mudar, tem que ir mudando aos poucos, né? Para a gente ter uma melhor execução a Deus. No passado tinham algumas coisas que mudaram
para melhor execução a Deus, e no futuro com certeza terão coisas que a gente vai ter que fazer melhor, né? Se fosse tudo perfeito, todo mundo já ia para o céu, né? Enfim, aqui, qual que é a outra? Vamos falar um pouco sobre vibrato, né? Do irmão Gerson também. Irmão Gerson, vibrato. Vibrato é um assunto meio longo, esse vídeo já está ficando bem longo, né? Mas o vibrato, eu sempre costumo falar isso, que o vibrato ele tem que ser lento e constante, né? Vibrato lento e constante. E também essa é uma coisa que a gente, é um paradigma que tem que ser quebrado também, né? Eu estava falando com o irmão que toca profissionalmente também, carregado, tudo, e ele passou por uma situação assim, né? Tava numa igreja, tudo, ele ia fazer um ensaio, aí chega um outro irmão assim, poxa, irmão fulano, fala para todo mundo aqui poxa, que o vibrato ele tem que ser, não pode ser em todas as notas, que ele tem que diminuir. Fala para todo mundo aqui que não pode vibrar em todas as notas, que fica muito mecânico. Aí ele subiu lá e falou: olha, irmão, desculpa, mas não é assim que eu aprendo. Eu aprendo justamente que se deve vibrar em todas as notas. Por quê? Porque vibrato é vida, vibrato é projeção de som. Vibrato é uma das poucas características que são imitáveis para um instrumento de uma voz humana, né? Então, por que existem instrumentos que são lindos, mas eles não chegam, eles não se parecem com a voz humana? Uma das coisas é justamente o vibrato. Tem instrumentos de sopro que, infelizmente, eles não têm esse recurso de ficar vibrando o tempo inteiro. Então, isso é uma coisa que deixa, às vezes, instrumental, que fica um pouco instrumental. É diferente de quando você vibra. É como um bom cantor, né? Um bom cantor que vai fazer aquele vibrato ali, ele vai saber o contexto para fazer o vibrato, né? Existe uma forma, então, geralmente, é muito confundido essa questão de vibrato em todas as notas, de fazer, né? Que aí realmente não fica bom, né? Então, o vibrato ele tem que ser uma coisa mais constante, um movimento constante e mais lento, mais orgânico, né? Como a voz humana. O vibrato ele precisa ser vocal, e o toque de vocês deve ser vocal, deve ir por esse lado. Então, como estudar vibrato? Eu aconselho nas escalas, né? Todo músico, não importa, uns têm menos tempo para estudar, outros têm mais tempo para estudar, não importa. Vocês, instrutores, a gente tem obrigação de passar a importância para os alunos do estudo das escalas, né? Esses dias eu vi alguém falando na internet, mas às vezes o aluno estuda escala e ele nem sabe o que está fazendo, porque isso é ridículo. Eu pergunto para vocês, né? A gente está no caminho certo? A gente está, às vezes, servindo a Deus em alguma coisa? É tudo que Deus fala para a gente? É tudo que a gente fica sabendo? A revelação, ela chega de uma vez? Não, não é de uma vez. Por quê? Porque tem muita coisa, é muito complexo. É um caminho, a santidade é um caminho. Você vai lá na igreja, você faz as coisas, muitas coisas, você não sabe por que você está fazendo, mas com o tempo a informação vai chegando. Não, aqui é assim, essa doutrina é por causa disso, disso e disso. Agora eu entendo, agora eu vejo, né? Então existem coisas, eu usei uma coisa santa para falar de uma coisa que, enfim, técnica de violino. Não está longe das coisas de Deus, não. Eu não acho que é uma coisa que é separada das coisas de Deus, né? Então, às vezes você faz uma coisa, você não tem aquela capacidade de entender naquele momento o que exatamente aquilo significa, mas você faz porque você sabe que é bom,
você sabe que vai te fazer bem, que vai fazer você progredir, e que um dia você vai entender aquilo na completude, né? De forma completa, né? Então, mas para chegar para que esse ponto chegue, você precisa adquirir aquela rotina. Então, é importante o estudo das escalas, seja para qualquer nível, né? Tem as escalas do Cal Flash, que é umas escalas mais adiantadas, que você já pega 3/8, né? Tem outras escalas também que você faz de 2/8, enfim, né? Eu procuro passar para os meus alunos, mesmo às vezes aprendendo mudar de posição, mas eu já procuro passar de 3/8, porque o aluno ele tem que ter essa ciência de que não pode ter essa parte na cabeça, não, a quarta posição não, já é difícil demais, daqui a um ano eu aprendo a quarta posição, não, ele não pode ter isso na cabeça, tem que destravar o aluno. É difícil, mas tem que ter contato, tem que tentar fazer. Se não tentar fazer, se ficar sempre postergando, colocando aquilo para frente, o aluno não vai aprender nunca, vai até desistir, coitado, né? Então, procurem um método de escala, se informem e trabalhem as escalas, né, com vibrato constante. Eu não posso me afundar muito nesse tema agora, porque é um tema que realmente tem muita coisa para falar, mas né, sempre deixando esse vibrato mais lento, constante, né? Prestando atenção nas extremidades do arco, porque geralmente quando a gente chega no talão, existe uma tendência a parar o vibrato, aí começa a outra nota, aí depois começa a vibrar. Então, prestem muita atenção para que isso não aconteça. Na ponta também, esse cruzamento de corda na ponta, né? A ponta por si só é mais leve, então geralmente tem um certo diminuendo, geralmente tem uma certa queda no vibrato. Então é importante estudar as escalas porque você organiza isso, né? Ah, mas eu não posso estudar nos hinos, eu não posso estudar na técnica. Isso pode, mas quando você estuda nas escalas, que é uma coisa mais específica, você acaba trabalhando especificamente, cirurgicamente, certos tipos de coisas que numa situação de hinos não dá para você trabalhar tão profundamente quanto você trabalharia numa escala. Não que não dê, mas é uma coisa mais específica, né? Bom, eu não realmente... Agora que o GTM voltou aqui, a gente pode falar mais profundamente de certos assuntos, né, no futuro, né? Cordas, o irmão Gerson também pergunta sobre cordas, o que eu acho sobre cordas. Eu acho que, muitas vezes, eu acho que corda é importante, né? Eu acho que uma boa corda é importante, só que eu acho que não é tudo também, né? Porque tem gente que supervaloriza a corda, né? Nossa, porque não sei o que, tem que ter corda boa, tem que ter aquela corda caríssima, que faz toda a diferença. A diferença faz alguma diferença, mas não faz toda a diferença. Eu acho que o mais importante é você ter uma corda ali sempre renovada. Então, não adianta também você comprar uma corda de 800, 900 reais e ficar com a corda um ano e meio, não adianta, né? Claro, tirando o caso do violoncelo, que é diferente, né? Mas no caso do violino, da viola, não adianta. É melhor você comprar uma corda mais simples, que custe, sei lá, 200, 250, e você tem uma possibilidade de trocar, sei lá, pelo menos de 2 em 2 meses, que seria... o ideal é trocar mensalmente, mas a gente não dá para trocar mensalmente, né? A gente sabe disso. É complicado, né? Mas pelo menos de 2 em 2 meses, você tem sempre uma cordinha nova ali, maravilha, tá ótimo. Você compra uma alfaeira aí, que é uma corda barata, né? Tem lugares que tá até menos de 200, e tem uma corda super boa da Tomastic, excelente, dá para você fazer tudo, dá para você tocar concerto, sonata, hino, o que você quiser na corda, uma maravilha. A corda, durabilidade também boa, dominante já um pouco mais cara, excelente também da Tomastic, né? Eu tô com essa dominante Pro aqui, né? Que é uma corda nova, é uma corda bem mais cara, essa corda aqui, bem mais cara. Coloquei nesse violino aqui, realmente é impressionante, mas assim também, se tivesse uma dominante normal também eu ia tocar do mesmo jeito,
Não ia deixar de fazer minhas coisas, não, e não ia deixar de fazer minhas gravações, e a coisa ia rolar do mesmo jeito. Então, o que eu acho é que para cada violino tem uma corda que se adapta melhor. Isso é difícil falar o que é, o que não é, porque depende muito, mas de forma geral eu diria isso. Eu diria que uma cordinha sempre legal ali, né? E que seja de uma forma frequente. Agora, não comprem cordas assim inferiores ao Alfaier, por exemplo. Dá Alfaier realmente ali para cima, porque se pegar uma corda da Mauro, essas cordas mais inferiores assim, se não tiver jeito, claro, dá para fazer? Dá, lógico que dá para fazer. Mas sendo possível, né, comprar assim de 2 em 2 meses uma corda ali, né, de 2 em 2 meses, você gastar R$ 200 numa corda da Onfire, por exemplo, que é uma corda boa e barata, a nossa vida não vai acabar por causa disso, né? Ela pode acabar por outras coisas, mas não vai acabar por causa de R$ 200 de 2 em 2 meses, né? Então é isso, né? Sobre cordas, meus queridos, Deus abençoe a todos. Estou muito feliz de poder estar voltando. Deus abençoe o irmão Celso. Deus abençoe o irmão Marcelo Sodré pela paciência de manter o grupo, pela visão, né, espiritual de manter o grupo. E a gente está muito feliz de poder estar voltando. Tá certo, queridos? Deus abençoe a todos e a paz de Deus.